Estou feliz. Estou usando o microfone de lapela. Estou diferenciado. Gente, hoje é uma noite muito especial. Como vocês sabem, a nossa proposta para os adolescentes é trabalhar sempre os 4 Cs: conhecimento, cultura, crescimento e comunhão. E hoje é a primeira vez que nós vamos abrir o nosso Link Night Show. Aplausos. Porque eu gosto de sinceridade. E, gente, esse programa vai ser um programa em que nós vamos poder conhecer pessoas, ouvir pessoas influentes na sociedade. E ninguém melhor para abrir os trabalhos do que ele. Eu já queria chamar ao palco o nosso único, inenarrável, lindo ex-ministro de louvor, ex-líder de adolescentes, ex-líder de jovens, sempre e para sempre, marido da Luciana, pai do Lucas, pai da Júlia. Já quero chamar aqui Pastor Robson. Tem que saber qual o lado certo que eu tenho que sentar. Por favor, está gravando tudo. Ele assistiu o programa das 11, posso tomar? Aqui é a água, pastor. Essa caneca, pastor, a gente comprou hoje. Agradecer ao Tonhão também, lá do Jaca. A gente faz pergunta. Cadê os aplausos aí? Cadê aplausos? Sempre aplausos. Não se esqueçam de uma coisa. Pastor Robson é aquele que tem o poder de falar: Maxwell, não quero que você seja mais líder dos adolescentes. Então tudo que ele falar, vocês aplaudam por gentileza. Pastor, uma alegria pelo Senhor. Pode baixar só um pouquinho esse som, por gentileza? Obrigado, meus amigos. E a nossa proposta é justamente ouvir o Senhor, pessoas próximas. Para uma pessoa da minha época, né? No futebol, pipa, joga bola de gude, no Sadrão, essa brincadeira de criança. Essas eram as diversões dos anos 80. Não sei se vocês sabem, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp. Ó, riso! Ah, obrigado, gente. Espontaneidade. Obrigado. Não, e pode parecer muito distante, agora está falando aí, pode parecer muito distante. Cara, não tinha televisão com controle remoto, era no seletor, a gente tinha que levantar para mudar de canal. O pessoal não sabe nem o que é isso, talvez, né? Televisor, e as televisões eram preto e branco, eu sou da época da televisão preto e branco. Quando foi a colorida, foi uma maravilha. Que isso? Misericórdia. Mas vamos para lá, porque esse tempo já foi muito distante. E por falar em diversão, pastor, o senhor conhece o hit Desenrola, Bate e Joga Direitinho? Ó, para falar a verdade, cara, eu estava numa festa um dia desse, foi agora recente, numa festa, e alguém falou: pastor, vai ter a dança. Você sabe que eu, geralmente, quando eu vou em festa, na hora da dança, dependendo da dança, da festa, eu puxo para sair, né? Eu dou uma desculpa lá, o pessoal, preciso ir, é porque tá pesado demais. Aí eu já começo aí começa a entrar no pecado, eu saio. Aí eu fui lá no local onde ia ser a dança e aí tava um ritmo batidão assim, né? Eu falei: pô, a galera tá animada. E o Lucas, eu falei, aí eu nem me toquei qual era a música. Falei: Lucas, vamos embora, papai tem que ir embora. Ele: pô, pai, agora que eu ia dançar. Eu falei: que é isso, irmão? Aí eu escutei esse hit aí.
Eu não, foi a primeira vez, tem uns 15 dias que a gente foi lá, numa festa, agora tem uns 15 dias, foi um tempo agora. Enfim, Sem tempo, sem detalhe. Aí rolou, aí a Júlia, eu acho que a Júlia, o Lucas falou, pai, é música de crente. Eu falei, é? Bom, para falar a verdade, eu nem sei como que é a música, eu nunca ouvi, eu só sei que Não, tem. também nunca, só pediram para perguntar, né? Deve ser legal, alguém sabe aí dançar? Não sei. Quem se habilita a dançar? Voluntário. Caramba! Até o final do programa, que ele irá dançar. Ei! E como é que foi a sua conversão, pastor? A minha conversão, a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho, eu tinha 11 anos. A minha tia convidou a gente para ir para uma igreja, eu era criança, fui para a igreja, gostei muito, tinha um pastor jovem lá, nunca vou esquecer, pastor Walter, novo, garoto, um rapaz, hoje eu acredito que ele tivesse, eu não tinha muita noção da idade dele, mas eu acredito que ele devia ter uns 25 anos, tinha 2 pastores naquela igreja, ele era um pastor muito jovem, muito animado, eu gostava de ir nos cultos dele, né? E aí, quando foi no final do ano, a igreja tinha hábito de mudar os pastores de lugar, né? E ele foi transferido para uma igreja em Cascadura. Cara, a gente ficou muito decepcionado, que ele era jovem, todo mundo gostava dele, e aí os jovens iam no culto dele, aí eu não sei, na época eu era muito novo, eu tinha 11 anos, não tinha muita noção. A história que chegou para mim foi que o pastor ficou meio enciumado dele, porque ele estava arrebanhando muita gente, e no culto do pastor lá, mais velho, os pastores mais velhos, ninguém ia, mas no culto do pastor mais jovem, todo mundo ia. Aí meio que mandaram ele embora lá para Cascadura. Aí os jovens saíram da igreja, eu também saí, né? Não tinha, eu ia para a igreja porque eu ia com o pessoal, aí o pessoal parou de ir, eu parei de ir. Fiquei até os 15 anos longe da igreja, mas a verdade é que as mensagens do pastor Walter, elas de fato penetraram em meu coração, principalmente quando ele falava do arrebatamento da igreja. Eu fiquei muito curioso com esse negócio de arrebatamento da igreja, nunca tinha ouvido isso, e eu passei a minha infância inteira numa igreja católica, minha mãe muito católica, minha família católica, e eu fiz catecismo, fiz tudo que tinha que ser feito na igreja católica, só não fui até o final, que é o comunhão, né? Fazer a comunhão, não fiz, eu fiz tudo, mas na hora de fazer a comunhão, foi quando eu conheci a igreja evangélica, e eu estive lá, e a mensagem do pastor Walter ficou muito no meu coração. Aí eu fiquei 12, 13, 14, e esses 12, 13, 14, cara, foi ladeira abaixo. Eu comecei a me envolver com muita coisa, foi na época que as drogas chegaram lá na rua onde eu morava, e aí começaram a vender drogas. Foi a primeira vez que eu tive contato com drogas, logo o pessoal estava andando armado na rua, e aí eu vi meus colegas se envolvendo com aquilo, e eu perdi um amigo, já um colega que jogava bola comigo, ele tinha 15 anos, e ele morreu assim, na nossa frente, deram um tiro, outro colega deu um tiro nele, isso na minha época a gente se assustou, nunca tinha visto aquilo, mas eu mergulhei ladeira abaixo. Aos 15 anos, eu me lembro que o meu irmão, o Marco Aurélio, que algumas pessoas aqui conheceram, ele tinha voltado da escola militar, e ele, na época, tinha o que hoje vocês fazem no celular, a gente tinha um aparelho chamado Walkman, era um rádio que a gente ouvia com fone. Cara, era um gravadorzinho assim, rapaz, depois tu bota na internet, que não, é uma relíquia, vocês não, talvez alguns saibam, então se você olhar. E ele tinha era tudo a pilha, né? Na época não tinha esse negócio de bateria, era tudo a pilha, comprava a pilha, botava, e aí ele me chamou assim, dá um pulinho aqui, que eu quero que vocês ouçam isso aqui. Cara, a mensagem era sobre o arrebatamento da igreja, uma visão que um pastor teve em 1950, um sonho, a última trombeta, era o tema, era uma mensagem que esse pastor teve, e uma vez por semana, ou todos os dias, eu não me lembro, tinha uma rádio evangélica, eram pouquíssimas rádios evangélicas, essa rádio botava esse programa de vez em quando, ou toda segunda, ou toda, eu sei lá o que era, eu sei que ele me botou para ouvir. Cara, quando eu ouvi aquilo, e essa visão desse pastor, ele via Jesus voltando, ele viu isso em sonho, ele conta, ele narra o que acontece no mundo quando Jesus volta. Ele vê carros batendo, pessoas desaparecerem em todo o mundo, no jornal as pessoas estão anunciando que milhares de jovens desapareceram, as crianças sumiram da escola, e aí é como se fosse um filme, mas na época havia, você já deve ter ouvido falar, ou não, as novelas, os programas de antigamente eram tudo via rádio, as pessoas assistiam novela no rádio, ouvindo as narrativas. Cara, eu ouvi 15 minutos daquilo.
eu e meu irmão, o Everaldo, né? O pastor Everaldo, que faleceu recente. A gente ouviu 15 minutos. Era um dia de segunda-feira, a gente estava se preparando para assistir o programa da Globo, Tela Quente, não sei se ainda tem esse programa. Cara, naquele dia ia passar um filme, Comandos para Matar. Era o filme da época, sensação. E aí eu ouvi aquilo, cara, acabou a bateria. Caramba, cara, eu não conseguia assistir o filme. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, Jesus vai voltar mesmo, cara. Aquilo ficou tão vivo em mim. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu vendo lá o Rambo, lá, o filme lá, nem me lembro o que era lá, eu vendo, mas na minha cabeça estava vendo Jesus voltando, cara. E eu tinha recebido a palavra do pastor Walter. Aquilo ficou no meu coração. 3 anos depois, quando eu ouvi essa mensagem, todas as mensagens do pastor Walter voltaram na minha mente. Caramba, eu fiquei assim. Naquele dia era uma segunda-feira. E aí eu, desesperado para ir para a igreja, porque eu achava que Jesus ia voltar naquele dia, naquela semana. E se eu ficasse fora. E quando foi na quarta-feira, meu irmão se arrumou para ir para a igreja, eu estava na rua, cara, soltando pipa, jogando bola, sei lá o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê meu irmão? Aí meu pai, ele foi para a igreja. Eu, caramba, cara, não podia, eu tinha que ter ido para a igreja, cara. Aí fiquei desesperado, Jesus, não volta hoje não, cara, não volta hoje não, por favor, cara, não volta hoje não. Eu vou para a igreja domingo, porque o culto só era quarta e domingo. Aí eu me lembro que no domingo, eu saí para jogar bola com a rapaziada, quando chegou na hora do almoço, eu fiquei em casa. Aí meu irmão chegou. Aí, tomei logo banho, eu vi que ele chegou, tomei banho e fiquei assim, ó. Aí, tu vai para onde? Eu falei, vou para a igreja. É? Vou para a igreja. Enfim, naquele dia, eu aceitei Jesus de verdade, dia 18 de junho de 1988. Nunca esqueci isso. E aí, de lá para cá, estou até hoje. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Eu fiz 15 anos no dia 4 de abril, 2 meses depois eu aceitei Jesus. É verdade que o senhor recebeu já novo a promessa que seria pastor? Então, aí eu fui para a classe de discipulado para batismo. Aceitei Jesus, fui para a classe de discipulado para batismo. Eu me lembro que numa das aulas, nesse intervalo de abril até junho, antes de eu me batizar, eu me batizei no dia... Eu me batizei 2 meses depois, praticamente. E aí, nesse intervalo do dia da minha conversão até o dia do meu batismo, na classe de batismo, o professor, ele parou a aula assim e disse assim, ô Robson, dobra o joelho aqui que a gente vai orar por você. Eu não entendi nada, eu falei, eu estava acostumado com a igreja do pastor Walter, nessa igreja, que é o Salão da Fé. Quando ele botava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam endemoniadas, né? E eu gostava daquilo. E eu ficava assim. Não, eu gostava que ele expulsava os demônios ficavam tudo torto lá. E eu tinha, na minha rua, tinha um terreiro de macumba, os demônios falavam, cara, todo mundo obedecia. E eu, pela primeira vez, estava vendo um cara botar um demônio no controle. Eu falei, caramba, esse cara é muito poderoso, mano. E eu me amarrava, eu ficava doido. Na hora da pregação, eu fazia assim, ó. Aí, na hora que terminava a pregação, era a hora de expulsar os demônios. Eu, opa, agora começou. Assistiu o culto. Cara, e aí, quando o pastor falou, quando esse obreiro falou assim, vem cá que eu quero orar por você, eu falei, caramba, vai botar a mão na minha cabeça, eu lembrei do pastor Walter, vai cair demônio aqui. Eu falei, deixa vir demônio não, Jesus, deixa vir demônio não, eu acho que eu não sei o que eu tenho, eu acho que eu não tenho não. Aí eu dobrei o joelho, morrendo de medo, eu era novo, aí ele falou assim, eu vou orar por esse rapaz aqui, porque Deus está me falando que ele vai ser pastor. Aí eu, caramba, eu tinha 15 anos. Dali para frente, ele orou por mim. Ele me abençoou. Os novos convertidos éramos 11. E aí todo mundo orou por mim. E aí eu falei, daquilo ali para frente eu falei, cara, se Deus quiser que eu seja pastor, eu vou ser pastor. E foi mais ou menos nessa época aí, eu passei a dedicar minha vida nessa esperança, viver com essa expectativa de que um dia eu seria pastor. Mas amém. Aí daí comecei a minha caminhada. Então, de 88, quando o senhor vira pastor, consagrado a pastor? Eu fui consagrado a pastor com 24 anos de idade, 9 anos depois. Vamos fazer a conta aí que eu não me lembro agora direito, não. Não, tudo bem. Então, de 88, mais 5. A gente... 93, já recebi aqui no ponto. Eu faço teologia, pô. Como foi esse processo, pastor? Porque talvez essa galera não saiba. Quando eu apresentei o senhor já foi líder. O senhor toca piano. O senhor foi líder de ministério de louvor.
líder de adolescentes, de jovens. Eu lembro, pastor, do senhor regendo o coral da Umadini. Meu Deus, é verdade. Já fui regente de coral. Eu acho que foi o primeiro ano meu na banda. É. Era o senhor ainda o regente. É. A gente tem até imagens disso. Joga na tela pra mim aí, por favor. Cara, até eu tô curioso. Espera aí que eu quero ver isso. Entre com as pernas pra jogo. Eu tô com a guitarra na mão ali, ó. E se vocês repararem, tem uma figura pública muito importante também nessa foto. Eu não vou dizer quem é. Esse foi que ano, pastor? Caramba. Dura pergunta me fizeste. Eu acho que eu tava com 18 ou 19 anos aí. Não, tava no cheio. Não que hoje não esteja. 93? Quem era nascido aqui em 93? Só a equipe, gente. Só a equipe e os velha guarda lá atrás. Gente, 93. Isso é o quê? Adolescente ou jovem? Cara, eu acho que eu tava com quantos anos ali? 20 anos aí. A minha cara de 20 anos. Eu tô com a guitarra na mão ali, ó. Eu tô com 20 anos. Essa era a galera da minha época aí. Nessa época eu já era líder de adolescentes. Eu sou líder de adolescente aí, nesse grupo aí, ó. Eu fazia parte da liderança desse grupo aí. Eu não era o primeiro líder, né? Eu também, não tá não, Silas. Você tá nessa foto aí, Silas? Na verdade, Silas é de uma outra... É antes dessa, né? O Silas é... Ih, chegou o baterista, hein? Esse programa é um sucesso. Mas como é que foi esse processo, pastor? A vivência. Então, daí para frente, eu comecei... Na minha época, não existia grupos de adolescentes. O nome adolescente não existia. Todo mundo era jovem. Ou você era criança ou você era jovem. Geralmente, com 15 anos, você ia para o grupo de jovens. Na minha época, exatamente, eu não sei se um ano antes ou um ano antes, eu não me lembro. Na minha época, estavam se formando um grupo de adolescentes. Pela primeira vez, eu ouvi falar nesse negócio de adolescentes. E aí, um ano depois, eu já estava super envolvido, eu queria me envolver, né? A nossa igreja aqui na Ilha de Igui, ela tinha várias congregações, aí todo mundo ia para o Tempo Central, era aquela garotada de tudo quanto era lugar. Eram uns 200 adolescentes, mais ou menos, na época. No primeiro ano devia ter uns 100, no segundo já tinha uns 200. Eu me envolvi muito. Aí foi quando nasceu o grupo de adolescentes na congregação onde eu estava. Aí botaram uma pessoa lá para ser líder e ela me convidou para ser vice-líder de adolescente. Eu falei, caramba, nunca fui líder de nada. Não, mas você vai conseguir. E eu tinha 16 anos. E eu era meio que um ajudante, né, da líder que tinha na época, Ana Lúcia é o nome dela, e eu era o ajudante dela. E aí, o ano seguinte, eu já me tornei o líder dos adolescentes, né, já com 17 anos, naquela congregação. E assim começou a minha caminhada como liderança. Eu fiquei envolvido com os adolescentes desse período aí, um pouco antes, de 89, 90, até o ano 2000, literalmente. Foram 10 anos envolvido diretamente com adolescentes. E eu trabalhei aquela geração toda de adolescentes. Aí, claro, eu era adolescente, me tornei líder na congregação, que era um grupo menor, e eu me lembro que, alguns anos depois, abriram uma nova congregação lá perto, que era a congregação de Monte Carmelo. A congregação de Monte Carmelo não tinha ninguém, eram 12 pessoas, meu cunhado foi direcionado para ser o pastor lá, eu fui com ele, éramos 12 pessoas, eu era líder adolescente, tinha o filho do vice-dirigente da congregação, ele tinha 2 filhos, um de 15 e um de 13, e eles eram os únicos adolescentes da igreja, e eu era o líder deles, eu era o líder de 2. Né? O ministério de adolescente tinha 2 adolescentes, e eu era o líder deles. E nós começamos a evangelizar, fazer visita. Foi quando um dos diáconos da igreja falou assim, ó, tem uma vizinha da nossa casa, perto de onde eu moro, que ela tem 2 filhas adolescentes, ela perguntou se o grupo de adolescentes da nossa igreja pode ir lá visitar. Aí eu falei, beleza, qual é o dia que eu posso ir lá? Ah, quinta-feira. Aí toda quinta-feira a gente fazia visita, toda quinta-feira a gente visitava os adolescentes nas casas, e a gente começou a ganhar adolescente para Jesus visitando de casa em casa. Foi numa dessas visitas que eu fui parar na casa da dona Mary, e quando eu cheguei lá, eu já estava aí, meus 18, 19 anos. Bota um fundo romântico, por
Quando eu conheci a adolescente Luciana, ela tinha 15, eu já estava com 19, e aí ela voltou para Jesus, né? Aquela história que eu já contei para vocês, enfim. E aí, assim foi. Eu fui separado para o diaconato com 18 anos. Já com 18 anos, o pastor me separou para diácono. Eu fui diácono com 18 anos. Eu já era diácono nessa idade aí, nessa época aí. O que a gente chama aqui de oficiais, na época, a gente chamava de diácono. Tem até hoje os diáconos. Vamos ter, provavelmente, diáconos aqui. Eu sou diácono. É. Bom, não sei se vocês querem ouvir mais alguma coisa. Para. Então, foi mais ou menos assim que eu me envolvi com os adolescentes. Daí para frente, fiquei com os adolescentes. E em paralelo à igreja, o senhor tinha outras coisas, estudo, nunca parou. Qual é a sua formação? Na época, com 15 anos, eu fui estudar na Escola Técnica Federal, né, Cefet. Eu passei para a Escola Técnica, fui estudar eletrônica lá no Cefet. No final do ano, eu queria ser engenheiro. E aí, porque todo mundo que faz curso técnico acaba indo para a engenharia. Eu fiz até o concurso para fazer engenharia, mas já no curso de engenharia eu não me identifiquei muito com aquilo, não achava que aquilo era legal. Mas eu sou técnico em eletrônica, formado pelo Cefet direitinho, saí dali, fui estudar na UERJ, queria estudar na área de sistema, passei no concurso da UERJ, fui estudar na UERJ, fui fazer matemática na UERJ, para depois migrar para análise de sistema, mas não era a minha praia, eu senti que aquilo não era a minha praia. E na época eu fui trabalhar, né? Comecei a trabalhar. Assim que eu me formei no Cefet, eu fui trabalhar no Banco Itaú. Na época eu tinha uma empresa de tecnologia no Banco Itaú. Eu fiquei 11 anos no Banco Itaú. Nesse intervalo, eu percebi que não tinha nada a ver comigo fazer engenharia, eu pulei fora da UERJ, fiquei um tempo só trabalhando, né? E depois fui fazer administração. Nesse intervalo, eu já tinha casado com a Luciana, aquela coisa toda. E aí eu fui fazer administração. Então, eu sou do nível médio, curso formado em eletrônica e universitário formado em administração de empresas. E depois, enfim, acabei fazendo curso de pós-graduação com a Luciana em terapia da família, sou pós-graduado em terapia da família. Nesse intervalo, eu fiz o curso de teologia. Eu comecei a fazer curso de teologia com 16 anos. Eu fiz o curso médio de teologia, na nossa igreja tinha lá o IBMC na época, eu fiz esse curso, depois eu fiz ETAD, tudo com 16 anos. Na época, antes de eu fazer 20 anos, eu tinha feito já o curso médio de teologia. E depois eu fiz o curso bacharel em teologia, enfim. E aí foi. Tudo isso aconteceu nesse intervalo aí dos meus 16 anos até os meus 25 anos, mais ou menos. Claro, eu só fui decidir fazer faculdade de administração já um pouco mais na frente. Eu já estava com quantos anos, Lu? 30 anos. Quando eu decidi, falei, cara, eu não quero saber de engenharia, não. Eu vou fazer outra coisa. E aí foi quando eu descobri que a minha área era de humanas. Eu me identificava com a área de humanas. E aí fui fazer administração, me apaixonei. Enfim, essa é a minha história de educação aí. Tipo assim, às vezes a gente atribui sucesso, a gente vê o sucesso de uma forma errada. Às vezes a gente acha que sucesso na vida é só um jogador de futebol que veio pobre e aí chutou uma bola, tem talento, ficou famoso, rico, isso é sucesso. Às vezes essa galera, então, eles acham que sucesso é um digital influencer que tem milhões de seguidores e tudo mais. Mas quando a gente pega essa história, por exemplo, eu acho que sucesso é você ver assim, uma família pobre, um cara que veio lá do Bancários, quem conhece Bancários? Da John Tess, da John, um cara que não tinha muita expectativa, pai, mãe pobre, cheio de irmão, e aí pega a história dele, o pastor hoje, ele é concursado, ele é aprovado e chefia numa das maiores empresas do mundo. E pensando assim, como ele vê o reino de Deus, a gente sabe que ele poderia estar muito mais bem dentro da Petrobras, bem no trabalho dele, ganhando dinheiro real, mas ele abriu mão disso para poder servir. Gente, falando sério, eu acho que isso é sucesso. Isso é sucesso. Amém.
o Senhor é uma inspiração para mim e para esses adolescentes. E até, justamente, eu queria que o Senhor falasse disso, porque tem adolescente aqui que não tem perspectiva, pastor. Tem adolescente aqui que, às vezes, não tem um pai, uma mãe em casa, é pobre. Tem gente que acha que é muito distante, às vezes, fazendo uma faculdade, tem gente que está aqui te ouvindo. O que o Senhor tem para falar para esses adolescentes que olham e falam, isso não é para mim, e o Senhor é prova que sim, é. Então, é importante vocês ouvirem isso. Tudo é nossa história. A nossa história de família, dos nossos pais, tem muito a ver com a nossa vida, né? O meu pai perdeu a mãe com 12 anos de idade. Ele tinha 12 anos quando ele perdeu a mãe. E aí ele veio morar no Rio, né? Então, ele na época, assim, ninguém tinha estudo. Meu pai não tinha estudo, não tinha nada. Ele tinha a 4ª série quando ele chegou no Rio de Janeiro e foi trabalhar. Família dele grande, o pai dele bebia pra caramba. E ele me contava que quando a mãe dele morreu, o pai não sabia o que dizer para ele. Era o filho caçula de uma família de 18 filhos, eu acho. Um negócio assim. A minha avó teve um monte de filhos e adotou uns 5. Além dos filhos que ela teve, uns 12, ela adotou mais uns 5. E ele era o temporão, era o novo, mas era o caçula dessa geração toda de filhos. E aí, imagina um garoto de 12 anos. Aí o pai levou ele para encher. Cara, meu avô não tinha o que falar, levou ele para um boteco e encheu a cara de cachaça. Daí para frente ele bebeu até antes de se converter com 65 anos de idade. Ele veio morar no Rio de Janeiro, a gente foi morar num bairro, uma rua simples, de Posse, lá na rua João Teles de Menezes, na época. E aí meu pai conseguiu terminar o 1º grau e foi ser militar, que era a única coisa que ele podia ser, e apareceu essa oportunidade, ele foi. Nós éramos 6 filhos, meu pai, na época, ele não tinha condição de dar educação para a gente, mas ele prezava muito por isso, porque ele entrou nas Forças Armadas e ele falou, caramba, se eu tivesse estudo, eu seria um sargento, eu seria um oficial. Então, ele nunca conseguiu. Mas aí ele falava para a gente, vocês todos serão militares, mas ninguém vai ser... Tem uma expressão que eles usam lá na Força Armada, que é praça, né? Usa a expressão praça. O que é o praça? Praça tem umas categorias de funções lá, então parece que é de sargento para baixo, eu não sei direito. Mas ele queria que a gente fosse oficial. Oficial é uma pessoa de nível superior, entre aspas, nas Forças Armadas. E aí, a única coisa que ele dizia para a gente, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Eu não tive nada. Eu nunca tive um tênis. Na minha época, o All-Star, ele ficou famoso recente no cara, ter um tênis da All-Star era a sensação. Tinha um chinelo da Raider também, que todo mundo queria ter, nunca tive aquilo. As nossas roupas eram assim, meu irmão mais velho, meu pai comprava roupa para ele, passava para o Marcelo, que passava para mim, que passava para o Everaldo. Quando rasgava, aí meu pai comprava outra. Então, eu nunca tive roupa nova. Geralmente, as roupas dos meus irmãos vinham caindo para a gente. E eu me lembro que meu pai percebeu que ele não ia ter condição de construir, dar educação para a gente. O que ele fez? Ele decidiu pegar a nossa casa e quebrar a casa toda e fazer quartos para alugar, para pagar nossa educação. Eu passei a minha vida inteira... Ele nunca conseguiu terminar aquela obra. Ele quebrou a casa toda, ele não tinha dinheiro para fazer aquela obra, então foi uma loucura, ele fez o que ele fez, uma loucura. E aí ele quebrou a casa para construir quartos para alugar e ele não conseguiu terminar e a casa ficou assim, metade quarto que não acabou e a outra metade a casa que ele destruiu, que era uma coisa horrorosa. A metade era aberta, assim, eu dormia no canto da parede, eu falo para minha filha às vezes, eu não tinha teto para dormir, a gente dormia à luz do luar, literalmente. E lá em casa todo mundo tinha um lugar para dormir, cada um arranjava o seu lugar. Eu dormia no antigo lugar onde ficava a televisão, que era o único lugar que ficou de telhado, que a chuva não caía. Mas muitas vezes, quando chovia, eu dormia com a chuva caindo ali, e eu dormindo aqui, e a chuva caindo ali, e aquele buraco no teto assim. A minha infância foi assim. Mas meu pai não se preocupava mais com isso. Quando ele percebeu que ele não ia mais conseguir terminar aquela obra, o único dinheiro que ele tinha, ele falava, cara, vocês vão estudar. Vocês vão estudar. E ele começou a pagar um curso para a gente preparatório, e a gente só tinha 2 anos para passar por alguma coisa, porque o Marco Aurélio, depois do Marco Aurélio vinha o Marcelo, depois do Marcelo vinha eu. Então, não dá para você ficar sendo reprovado. É passar ou passar. Se não passar, você quer se virar. Aí o Marco Aurélio passou para ser oficial, o Marcelo passou para ser sargento, eu passei para ser oficial, mas eu tenho um problema de vista, fiquei reprovado, e fui parar no Cefet. E a única coisa que meu pai falava, vocês têm que estudar. Ele falava assim, na minha educação, ele falou assim, vocês são homem, vocês têm que estudar, porque mulher é só casar com um homem rico que ela se deu bem, mas vocês têm que estudar. Caramba, ele falava isso direto, cara. Falava isso direto.
As suas irmãs, se elas casarem com homem rico, elas estão bem. Mas vocês não. Ele falava assim, vocês têm que estudar, porque ninguém vai dar moleza para vocês. Caramba, eu tinha que estudar. E só que assim, ele falava assim, eu não vou aceitar ninguém aqui nessa casa que não seja oficial, vocês têm que ser oficial. E a gente, caramba, cara, como é que vai ser isso? E a única coisa que ele deu para a gente, a única coisa que eu posso fazer com vocês é dar o curso preparatório. Ele deu, quando a gente saiu do 1º grau. A partir daí, era Deus e nós. Porque logo na sequência vinha outro irmão. Depois de mim veio o Everaldo. Aí foi quando eu passei para o Cefete, meus irmãos passaram. E a faculdade se tornou algo acessível. Não foi fácil. Por quê? Porque chegou uma hora que eu falei assim, cara, agora eu trabalho. Quando eu me formei no Cefete, eu fui trabalhar. Eu trabalhava com 19 anos e eu falava, caramba, eu tenho que pagar minha faculdade. A faculdade que eu fiz, eu paguei. Apesar de eu ter feito prova para a UERJ, me esforcei muito, passei para a UERJ, fui estudar na UERJ, mas não aguentei, sinceramente. Não aguentei porque eu não me simpatizei com o curso. Eu abandonei a UERJ. Mas o que eu tenho a dizer, eu sempre digo isso para os adolescentes, para os jovens. Algumas pessoas na minha época, o pai bancava, tinha tudo. Eu não tive essa oportunidade, eu tinha que me virar. Eu falo para as pessoas, é sempre possível você chegar na linha de chegada. Na corrida da vida, é diferente de uma corrida daquela corrida que você vê da São Silvestre. Todo mundo parte da mesma linha. A corrida da vida não é assim. Todo mundo pode chegar na linha de chegada, mas existem algumas pessoas que já estão lá na frente. Ela já sabe porque o pai é rico, porque o pai, graças a Deus, tem condição. O cara já sai lá na frente. Ele já sai lá na frente. É o cara que o pai pode pagar Uber, que o cara pode ir para a escola de carro. Cara, eu não tinha isso, eu andava de ônibus. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Não tinha dinheiro para lanchar. Eu ficava com fome em casa. Eu saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa 1 da tarde, não tinha comida, não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Como é que ia ter dinheiro para lanchar? E eu falo para as pessoas, todo mundo pode chegar na linha final. A diferença é que eu vou ter que andar um caminho mais longo. Eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que estudar de madrugada, eu vou ter que trabalhar e estudar, porque ninguém vai pagar minha faculdade. Agora, nada disso me impede de eu ter a mesma formação do cara que teve o filho, o pai que bancou. A diferença é que esse cara que teve o pai que bancou, ele fez menos esforço que eu. Graças a Deus é o pai dele que conquistou alguma coisa. Mas eu que não tive, cara, eu tenho que me virar. Eu não posso ficar lamentando da vida, dizendo, porque fulano o pai banca, para mim não dá, a faculdade não dá. A faculdade, ela é acessível, só que você vai ter que se esforçar mais. Mas você consegue. E eu vou dizer uma coisa pela experiência da vida. Não é uma regra isso, mas geralmente, quem se esforça mais, dá mais valor às suas conquistas. Geralmente. É assim que funciona. Então, Suel, é possível. É possível. Quando olha aqui, cara, você vai dizer para mim assim, mas eu moro na comunidade, meu pai é assalariado. Cara, meu pai era assalariado. Meu pai foi expulso, porque teve um governo desse aí que expulsou um monte de gente do militarismo. Meu pai ficou desempregado. E meu pai sustentava a nossa casa, ele foi ajudante de pedreiro, ele foi ajudante de mecânico. Eu via meu pai fazer aquilo. Caramba, eu nunca passei fome, nós nunca passamos fome. Mas lá em casa a gente só comia carne no domingo. Não tinha carne de segunda a sexta. E dia de semana era feijão com arroz. Muitas vezes, só feijão com arroz. E às vezes não tinha nem o arroz. Eu me lembro que a minha mãe pegava feijão, fazia um panelão de feijão, jogava farinha e fazia bolo de feijão, assim, com a mão. Pegava, a gente sentava ao redor dela, ela metia a mão na panela com farinha, fazia um bolo assim, dava, a gente comia. Outro comia. Era assim. Cara, eu não passei fome, porque passar fome é quando você não tem o que comer. Né? Eu até uma vez briguei com, não sei se foi com a Júlia ou foi com o Lucas. Pai, eu estou com fome. Aí eu abri o armário lá de casa, cheio de biscoito, assim. Não tem nada para comer nessa casa. Cara, me deu uma ira. Que adolescente faz isso, né? Não é que não tinha nada para comer, não tinha o que a pessoa queria. Vocês são assim, não tem nada. Abre a geladeira, tem fruta, tem pedaço de bolo, tem nada para comer. Cara, não tem nada para comer. É quando tu abre a geladeira e não tem nada, só água. E você não tem nada para fazer, não tem nada para comer. Na minha casa era assim, abria a geladeira, iogurte era uma vez por mês, e era um para cada um, eram 6 filhos. Meu pai comprava uma cartela de 6. Quando ele tirava as compras, todo mundo pegava o seu. Se você não pegasse o seu, botasse na geladeira, já era. O outro irmão vinha e pegava. Então, é possível a gente chegar lá. Dá mais trabalho? Muito. Mas vocês conseguem. Eu costumo falar, se eu conseguir, todo mundo consegue. Amém? É isso aí. O senhor comentou que conheceu a pastora, ela voltou para Jesus, né? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da tua serva.
e, enfim, desenvolveram um relacionamento e pediram para perguntar o seguinte, pastor: adolescente pode namorar? Mas calma, que o senhor vai responder isso depois do intervalo. Boa noite, meu nome é Didi. Boa noite, eu sou o Antônio e está começando mais um Líquido Time. E aqui nessa plataforma você ficará sabendo sobre tudo que vai acontecer no livro. Começando pela quarta-feira, onde nós temos o culto aqui na igreja às 8 horas da noite. E seguindo pela semana, temos nosso C4, às sexta-feira, às 7h30, aqui mesmo no livro. Nós também temos os cultos aos domingos, às 10h30 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. Inclusive, você acha que já deu o retiro vai acontecer, já está chegando, e você precisa ver, já está acabando a data. Então, você pega aí. E por hoje é só. Até semana que vem. Pô, cara, não demora na frente, nossa cara é... Já faturamos o comercial, nossos patrocinadores. Terminamos o nosso primeiro bloco com a seguinte pergunta: adolescente que não se banca, que não tem emocional, que não tem liberdade, mas fica a seu critério responder, deve namorar ou não? Pode namorar, pastor? Bom, olha só. Esse assunto é um assunto, né, que pessoas têm de opiniões diferentes, diversas, né? Eu não sou a favor. Por que eu não sou a favor? Você não tem obrigação de concordar com a minha opinião, obviamente. Cada um de nós conta a nossa experiência de vida. Eu não sou a favor pelo seguinte: eu entendo que a adolescência é uma fase sensacional da vida. E ela também é uma fase de muita intensidade. O adolescente, ele vive tudo intensamente. Quando ele está triste intensamente. Quando ele está alegre, ele está alegre intensamente. O adolescente, ele está numa fase de mudanças da vida. Ele está saindo daquela infância, está entrando na vida adulta. Então, ele nem é criança, ele nem é adulto. Ele está aprendendo a lidar com isso. Nesta fase, é uma fase linda, porque a gente começa a ter um pouco mais de maturidade. Então, o que é adolescência? Adolescente é a gente não ter mais as privações da infância, porque você já sabe responder algumas questões, você já é responsável por algumas coisas. Então, o adolescente está aprendendo a ter liberdade. Eu sempre falo, a liberdade requer responsabilidade. Quanto maior o grau de liberdade que você deseja, você também tem mais responsabilidade. Então, o que o adolescente costuma fazer muitas vezes? Ele quer ter liberdade, mas não quer ter a responsabilidade. Ele quer ter a liberdade de adulto, mas a responsabilidade de criança. Ele quer que o pai responda por tudo, mas quer a liberdade de um adulto. Não pode. Então, e é uma fase linda, por quê? Porque você não tem as preocupações de adulto e nem tem as privações de criança. Olha que fase sensacional. É ótimo. Cara, é a melhor época para você fazer amigo. É a melhor época para você curtir. É a melhor época para você rir. É uma época que você pode visitar a casa do colega, brincar, falar com um, falar com o outro. Quando você começa a namorar, o adolescente, como ele vive tudo intensamente, até o ciúme é intensamente. Já reparou? Quando o adolescente namora, ele se isola. É ele e a namorada, ou é ela e o namorado, e ninguém mais. E se alguém chegar perto, irmão, dá guerra. Aí eu sempre falo, isso é a minha opinião, eu liderei adolescentes 10 anos.
Tem casos de adolescentes que começaram a namorar e casaram e deram certo? Tem. A grande maioria deu errado, mas tem casos que dá certo. Eu não posso negar isso. Então, outra coisa que eu falo, então essa é uma razão, que eu não sou a favor. Outra razão, é a fase que você está fazendo as escolhas mais importantes da sua vida. Eu não sei se você sabe, mas é na adolescência que você fecha o seu caráter, geralmente até os 16 anos. Então, se você é um cara trabalhador, você vai ser trabalhador até o final da sua vida. Se você é um cara mentiroso, você vai mentir até o final da sua vida. Difícil isso mudar, só Deus para mudar. Se você é honesto, você vai ser honesto até o final da sua vida. Se você é desonesto, se você aprender a ser trambiqueiro na adolescência, cara, tu vai ser trambiqueiro o resto da sua vida. Porque você está consolidando o seu caráter. Tudo depende do que você recebeu na sua infância. E é na adolescência que você pode ainda corrigir alguns inputs que você recebeu na infância que não foram legais. Cara, tudo é nessa fase que você também está decidindo o que você vai ser na sua vida. Tudo é nessa hora. E você já reparou que todo adolescente tem crise no que ele vai ser na vida? Um dia ele quer ser psicólogo, outro dia ele quer ser militar, outro dia ele quer ser aviador, outro dia ele quer ser policial, outro dia ele não sabe nem o que ele quer ser. Ele não sabe nem se ele existe. E o que eu faço da minha vida? O adolescente é assim. É um ser estranho, sabe? Pô, mas essa é uma fase linda, é uma fase maravilhosa, sensacional. Aí, por que eu acho que não deve namorar? Por quê? Tudo na vida tem propósito. Não sei se você concorda com isso. Tudo na vida tem propósito. Cara, namorar só tem um propósito, de você construir uma vida com essa pessoa. Se você não tem condição de construir uma vida com essa pessoa, para que tu vai namorar? Aí você vai sair, pô, tu vai pagar um lanche para tua esposa, para tua namorada, tu vai pedir dinheiro para teu pai? Pô, ridículo isso. Tu tem dinheiro, teu pai é cheio da grana, maravilha, pô, mas foi você que pagou? É ridículo. Né? Sou eu, tá, pessoal? Sou eu falando, você não precisa concordar com isso. Eu não sou a favor, eu sempre falo, como pessoa, quando me perguntam, como pastor, aí que eu não sou a favor mesmo, não sou mesmo. Porém, eu sempre falo, papai deixou, mamãe deixou, se vira para lá, eu não sou a favor. 90% dos namoros de adolescente dão problema. Eu volto a dizer, tem como dar certo? Tem, existem pessoas que começaram a namorar quando tinham 14, 15 anos, estão aí. São raros os casos. E aí o cara perde tempo numa hora que ele devia estar estudando. Agora imagina você em semana de prova, cheio de coisa na cabeça, você está triste porque o teu namorado mandou um zap para outra menina e tu, ai, não sei. Pô, cara, dá até raiva isso, cara, sinceramente. Outra coisa legal para fazer na vida e a pessoa está preocupada com uma coisa que não é a época de fazer. Aí, deixa eu falar uma outra coisa que eu encerro. Uma outra coisa. Vocês são muito intensos. A paixão é uma coisa forte que acontece no adolescente. O adolescente é capaz de, se um rapaz for gentil com uma moça, falar uma coisa legal, ser carinhoso, ela sonha com ele e fica apaixonada no dia seguinte. E fica apaixonada de verdade, intensamente. Por quê? Porque vocês são intensos. Aí deixa eu falar para vocês. Vocês estão começando a aprender a lidar com isso, o que é paixão, o que é amor. E isso vai se consolidar quando vocês entrarem na fase adulta. Por isso que o adolescente não está preparado para namorar, porque ele vai errar. E se a mãe deixar, que Deus acuda. Eu sempre falo, mamãe deixou? Não falo mais nada. Papai deixou? Não falo mais nada. Agora, eu não sou a favor, por esses motivos que eu falei. Você precisa concordar com isso? Sim ou não? Não, mas se quiser. Pastor, jogo rápido, que eu já reparei que o senhor fala para Dedéu. É isso aí. Tem o entrevistador que interrompe, né? Caramba. Pastor, alguma situação já lhe fez pensar em desistir do ministério? Acho que não. Não me lembro. Eu aprendi desde cedo uma palavra que eu ouvi muito quando era garoto e é bíblico, né? Quem põe a mão no arado não olha para trás. E a Bíblia diz assim, Deus não terá prazer naquelas pessoas que põem a mão no arado e olham para trás. E eu prometi para mim mesmo e para Deus, eu jamais vou decepcionar o Senhor. Não, o que eu começo a fazer, eu termino. Eu tenho que terminar. Então pode vir a prova, pode vir a tribulação. Eu posso até concluir a minha etapa e chegar assim, está feito o que eu me comprometi, está aqui, a partir de agora eu não vou mais. Mas
eu não me lembro de ter pensado em desistir, nunca. Já pensei, já fiquei cansado, mas pensar em desistir, não me lembro. Qual é o maior desafio hoje como pastor presidente de uma igreja? Olha, pastorear nesse tempo é muito diferente. Eu estou percebendo justamente agora, nos últimos 5 anos, uma mudança de gerações. O tempo muda muito. A geração de vocês é uma geração muito diferente da minha. Eu começo a me preocupar com isso. Por quê? Porque eu sempre achei, pelo fato de ter trabalhado com adolescente 10 anos e com jovens 5, 15 anos, eu peguei uma geração inteira. Eu peguei meninos com 12 anos até os 19, 20, 25. Casei esses meninos. Eu vi uma geração inteira passar pela minha liderança. Só que eram tempos muito diferentes. Eu achava que eu ia me dar bem. Cara, quando eu for pastor presidente, eu vou me dar bem com jovem e adolescente. Caramba, tem um filho adolescente que a hora fala assim, meu Deus, que loucura. Né? Então, eu percebo que vocês vivem numa época muito diferente e eu preciso me comunicar com esta geração. Este, para mim, é um dos maiores desafios. E eu sinto assim também, Suel. Eu fui despertado para o ministério, para a vida, para tudo que eu penso de Deus hoje. Eu fui despertado na minha adolescência. Eu fico muito preocupado se nós, como liderança, estamos conseguindo despertar isso em vocês. Se eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. Eu não consigo mais me comunicar com vocês da forma que a geração de vocês comunica. É por isso que existe um pastor de adolescentes. Porque ele consegue falar com vocês de uma forma que eu não consigo. Mas eu consigo falar com ele. E eu quero, de alguma forma, que os adolescentes olhem para mim, para a liderança, e também desejem isso, porque eu olhava para o meu pastor e eu desejava isso. Então, é um desafio muito grande me comunicar com essa geração. Com a geração e assim, preparar vocês para um mundo que vem por aí, que é muito, muito diferente do meu, mas que vocês vão dar conta dele, em nome de Jesus. O senhor já quis eliminar alguém da igreja, tipo Big Brother? Quem é a sua Carol Conká, pastor? Olha, eu vou falar para vocês. Eu, quando não era pastor de igreja, eu já tive vontade de amaldiçoar muita gente. Eu acho que eu já amaldiçoei. Eu era muito radical. Você não pegou a época que eu era regente coral, né? Não. Nem que era líder jovem. Cara, eu já tentei matar uns 3 ou 4, mas fui bem radical. Quando eu me tornei pastor de igreja, alguma coisa mudou em mim, cara. Impressionante, mudou. Deus mudou eu recebi uma unção mesmo, assim, diferente. Porque a minha paciência, ela aumentou diferente. Estou sendo sincero com vocês. A Luciana testemunha disso. De vez em quando ela falava assim, caramba, cadê aquele líder de jovem que era radical, passava o rodo de todo mundo? Eu recebi uma graça diferente quando eu fui consagrado a pastor. Diferente, algo espiritual aconteceu. Assim, desejar que alguém suma, eu não desejo mais. Mas eu também não desejo que algumas pessoas permaneçam. Às vezes isso acontece. E quais são os planos para Atos 29? Bom, Atos 29, ela nasceu, eu acredito, num projeto de Deus para nós, e Deus já tinha me falado isso, Deus foi falando isso comigo ao longo da minha vida. Eu não entendia isso direito e Deus também não me deixava claro. E é uma coisa que vocês devem aprender. Deus vai desnudando, vai tirando as cortinas ao longo da vida. E quando a Atos 29 nasceu, ela nasceu por uma visão que o Senhor nos deu, que não fui eu que quis naturalmente, porque eu estava literalmente apaixonado pela visão dos pequenos grupos, apaixonadíssimo pela visão dos pequenos grupos, depois de ter viajado ao Brasil, ter descoberto, concluído que aquilo era de fato aquilo que eu queria viver na minha vida, e por acreditar no avivamento intenso que Deus pode trazer para esse tempo. Então, nossos planos para Atos 29 é que a nossa igreja continue sendo uma igreja em pequenos grupos, crescentes, conquistando centenas e milhares de pessoas aqui na ilha. E que ela seja uma igreja avivada. E o avivamento tem marcas. Quais são as marcas do avivamento? Amor a Deus intensamente. Amor às Escrituras apaixonadamente. E amor pelas almas, assim, de uma forma radical. Se nós alcançarmos isso, um amor apaixonado por Deus, uma paixão enlouquecida pelas Escrituras e uma paixão ardente por ganhar almas, nós viveremos o maior avivamento da história do nosso tempo, porque Deus tem preparado isso para nós, e é isso que eu quero que a nossa igreja viva intensamente. Enquanto eu viver, eu vou lutar e perseguir esse propósito. E aqui eu encerro. Pastor, Amém.
o que o senhor pensa ou espera dos adolescentes da Atos 29? Eu olho para os nossos adolescentes e tem 2 grupos de adolescentes aqui. Um que eu vi crescer e nascer na nossa igreja, que eu acompanho desde pequenininho, e um outro grupo muito maior que chegou. Foi chegando e chegou agora. Eu admiro muito vocês. Eu acho que vocês têm muita coisa para experimentar intensamente, assim, intensamente, coisas que eu nunca vivi. E eu digo isso porque se eu vivi o que eu vivi, eu acho que Deus tem muito mais para vocês. Há sempre mais da parte de Deus para um novo tempo. Há sempre mais. Acredite nisso. Há sempre mais. A medida de hoje nunca é a máxima. O melhor do vinho sempre está no final. O melhor da festa é sempre final. O melhor da intensidade é sempre... Deus sempre faz dessa forma. E eu tenho uma grande expectativa de que, apesar deste mundo estar sendo virado ao avesso, considerando o meu ponto de vista, a minha referência, eu acredito que a unção e a dose de manifestação da graça de Deus, da glória de Deus, no tempo de vocês, vai ser, talvez assim, em comparações, vocês vão viver nos próximos 5 anos o que eu vivi em 30, porque este é o tempo em que a glória de Deus vai se derramar de uma forma muito intensa. Se você disser, pastor, mas o mundo está perdido, tá. Um dia desse eu estava falando, Maranata. Sabe o que é Maranata? É quando você não suporta mais o mundo e você diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia desse eu falei, Senhor, Maranata. Eu não sei se eu vou conseguir viver mais nesse mundo, mas eu sei que quando a força do pecado é muito intensa, a abundância da graça é muito maior. E é isso que vocês vão viver. E ninguém precisa profetizar isso para mim, porque isso é o óbvio. E a minha expectativa em vocês vão viver o maior avivamento da história desta nação, esta geração que está aqui diante dos meus olhos. É isso que eu estou crendo. Eu vejo pastores, missionárias, pastoras ousadíssimos em Deus, mais do que na minha geração. Se o que eu contei para vocês aqui de alguma forma inspirou você, sabe o que é que eu olho para vocês? Eu tenho vontade de viver o que vocês vão viver, porque vocês vão viver isso em uma dose muito mais intensa em Deus. Eu tenho plena certeza disso. Amém? É o que eu espero para vocês. Uou!